Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Papo de Odonto de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre dinheiro. Dinheiro. Então eu escolhi o tema como que o dentista, pode aprender a organizar o seu dinheiro. E por que que eu escolhi esse tema? Eu sou formada há 25 anos, sou dentista, formada há 25 anos. E, de fato, eu acredito que... Olá, olá, olá. E, de fato, eu acredito que o que a gente menos aprende, principalmente na faculdade, é sobre o setor financeiro. Sobre como nós organizarmos as nossas finanças. Não só, eu não digo nem só finanças do consultório. A parte de livro caixa, a parte de entrada e saída de custos, do nosso dia a dia, mas como a gente organizar nossa vida pessoal e diferenciar da nossa vida profissional. Eu mesma me embolei por muito tempo nessa. Oi, querido, tudo bem? Eu me embolei por muito tempo nessa, Misturava a minha conta pessoal com a minha conta do consultório e sempre aquela bagunça. Nunca sabia de fato como administrar tudo isso, Toda essa vida pessoal com a vida do consultório. E também eu acredito que nós dentistas, nós nos fixamos muito em estudar a nossa área, que já é bastante complexa. Então, sempre estamos investindo tempo, investindo dinheiro em cursos, em temas que melhorem nosso dia a dia clínico, a nossa organização, menos a parte financeira. Vai indo e tudo vai se embolando. Então, justamente, sim, estão comentando aqui, administrar é um negócio muito difícil, realmente, e a parte financeira é muito complexa. E não é só pagar contas, É de fato conseguir evoluir, conseguir de repente investir em equipamentos, cursos, crescer profissionalmente. Então, eu tenho uma paciente que chama Vanessa Ferreira, e numa dessas nossas consultas, em que estávamos conversando sobre coisas da vida, o que uma faz, o que outra faz, eu descobri que ela é reorganizadora financeira. E aí fui fazer cursos com a Vanessa e foi incrível, ela me ajudou demais e eu tô aqui porque eu quero ajudar vocês também. Então, hoje eu convidei ela para nós conversarmos um pouquinho sobre dentistas, dinheiro, organização financeira. Van, você já tá por aí? Ela é top mesmo. Já tá, Vou te chamar então, vamos lá. Vamos ver se deu certo, se ela já... Vamos ver, Van. Aê! Oiê! Olá, tudo bem? Tô bem, Van. E você, como é que tá? Tudo bem. Então, Obrigada pelo convite. Um prazer estar dividindo essa telinha com você. Vendo um monte de gente linda aqui já. Boa noite a Nem fala, todos. chorar. Então, deixa eu apresentar um pouquinho a Vanessa. A Vanessa, ela é coaching e reorganizadora financeira, já há 25 anos, com vários cursos, tanto na área financeira como na área de neurociência, neurolinguística, Van, o que mais? Conta um pouquinho de você, do seu trajetória aí. Bom, eu digo que eu sou filha do meu método. Há 25 anos atrás, eu quebrei. Eu estourei cartão de crédito, cheque especial, era uma bagunça. Eu tenho 50 anos. Então, você imagina, eu estava lá no começo da vida, Sim. já totalmente desorganizada. E um dia me deu um estalo. E eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Mas é uma história um pouco maior, eu vou reduzir aqui.
E eu percebi que eu estava seguindo um padrão comportamental do que eu via na minha casa, do que os meus pais estavam mostrando. Então, eu fui repetindo aquilo. Porque nós não tivemos, nem eu, nem você, nem quem está nos assistindo, nós não tivemos aulas, estudos sobre organização financeira. Ninguém ensinou para a gente que um cartão de crédito tem um juros de 400% ao ano. Né? Ninguém ensinou um negócio desse, que o Brasil é um dos recordistas em juros no mundo. Então, caramba! A gente vai tomando uns tombos e fui aprendendo, e como você, eu falei, peraí, eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso ampliar isso. Então, como eu sempre dei muitas palestras, cursos, sempre fiz tudo em oratória e comunicação, eu falei, eu vou pegar esse tema que hoje funciona para mim, eu me reorganizei financeiramente, criei um método Ricos, e comecei a aplicar. Então, eu faz mais de 20 anos aplicando o método e ajudando as pessoas a se reorganizarem financeiramente. Ivan, um dos profissionais mais difíceis de se organizar financeiramente é o profissional liberal. Eu ia entrar nesse assunto agora com você, né, porque há um tempo você já dá aulas para todas as pessoas, todos os níveis, mas ultimamente você tem se especializado em profissionais da saúde, justamente porque talvez sejam os profissionais mais problemáticos com tudo isso. E foi quando você me contou que você está com um curso na PCD da Lapa para dentistas, que eu falei, poxa vida, é maravilhoso poder levar isso, né, para os meus colegas, para a gente conseguir abrir um pouquinho a mente, a cabeça de tudo isso. Ivan, o que você acha fundamental, então, para os dentistas, profissionais da saúde em geral, modificar na sua mentalidade? Assim, qual a sua experiência depois de tudo isso, né, com profissionais da saúde, sabendo que nós somos complicados financeiramente? Fala um pouquinho de toda essa sua experiência como nossa classe. O profissional da saúde, o profissional liberal, os dentistas, eles não têm, obviamente, uma data fixa de recebimento, mas tem data fixa de pagamento, os boletos têm data. Então, pode receber, fechar um orçamento hoje com um paciente, passar 2, 3 dias e não receber, depois de uma semana fechar outro orçamento com outro paciente. Então, os recebíveis, eles são desencontrados das contas a pagar. Então, essa é a maior dificuldade. Então, a primeira orientação que eu passo é assim: separa a conta física da conta jurídica, o consultório. Você é funcionário de você. Você precisa ter um salário. Sei bem. É isso. Dela, gente. Eu sei bem. Você precisa de um salário, de uma data de pagamento, ou 2 que seja no mês, uma no comecinho do mês, lá pelo dia 5, outra mais para o finalzinho, lá pelo dia 20, 25. Precisa organizar esses recebíveis. Então, você fechou um orçamento, aí a pessoa fala assim, como é que eu te pago? Você já tem que ter na cabeça. Pode ser um cheque para o dia 5, um para o dia 25 e o outro para o outro dia 5. Um exemplo. Certo. Ou um Pix, ou uma transferência para o dia tal e para o dia tal. Não importa se você está no dia 10 do mês, você vai jogar para aquela data que é a mais próxima, no caso, a 25. Se você está no dia 25, você quer dar uns dias para o seu paciente, então você vai jogar para a próxima data, que é a 5. Você já vai ter que ter umas 2 datas na sua mente para direcionar os seus recebíveis para aquelas 2 datas. Certo. Para formar um montante, para formar como se fosse um salário e parar de receber um monte picado. Eu ia perguntar justamente isso. Então, você acha muito mais produtivo essa organização? Para começar uma organização
nós tentarmos fazer isso para, tipo, não ficar gastando o Isso, picadinho. Seria isso, isso. isso. Então, por exemplo, você fecha os dentistas lá, lindos, maravilhosos, lá na PCD, teve um querido que falou assim, eu fecho um orçamento, é difícil, Vanessa, não pensar, ai, vou no shopping, vou me dar um jantar, vou me comprar uma camisa, vou, entendeu? Eu mereço, sabe? Pô, trabalho tanto, né? Eu mereço, eu mereço, é um problema sério. Mas, enfim, então, quando você fecha aquele orçamento, se você já fechou na data certa, ela não está numa data aleatória que vai cair a qualquer dia daquele mês, você já direciona os seus gastos também para junto dos seus recebíveis. Sim. Então, não fica... O negócio é encontrar recebimento com despesa, para você passar a ter o controle do seu dinheiro. Porque senão você gasta em qualquer dia do mês. Ô, Van, faz sentido? No começo, bom isso para você? Faz sentido. Eu acredito que isso é uma técnica, né? Mas eu acho que é um pouco mais profundo do autocontrole, né? Nem sempre, talvez, nós né, consegue fazer esse pagamento para os dias exatos, mas eu acho que tudo vem também de um controle de se receber antes, fingir que não, fingir que você só vai receber naquele outro dia, né, também. Isso! Mudar esse estado mental. Mindset. Mudar o certo. mindset. Eu tenho um salário. O meu salário vai cair dia tal. Entendi. E definir. Eu sou funcionária, eu não estou falando com a dona do consultório. Eu não estou posso falando... gastar o que não é meu, né? Não é casa da Maria Joana, vou lá e eu gasto. Tem chefe nessa casa, não é assim, não. Entendi. Muito bom isso. É como se você estivesse falando do seu lado adulto com o seu lado criança. O lado adulto, ele sabe das datas dos compromissos. O lado criança, a gente quer festa, a gente quer oba-oba. E assim, o que eu falei no começo, que eu sempre estive assim, procurando cursos e coisas na minha área, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu abri um pouco a mente, eu vejo outras coisas porque você também abriu a minha mente para isso e essa visão, mas eu sinto que o dentista, o profissional da saúde, ele quer sempre aprimorar a técnica, quer aprimorar o seu dia a dia mesmo ali junto com o seu paciente e acaba deixando para depois esse tipo de assunto, né? E isso trava um pouco, talvez, até o que você vai investir, até o que você vai, né, em equipamentos e tudo mais. Você sente isso também, trabalhando mais hoje em dia com profissionais da minha área, assim, você sente isso? Van, é uma característica bem dos profissionais da sua área. A entrega é muito grande. Não tem meia entrega. Verdade. É muito grande essa entrega. Perde, assim, a medida do racional. Entra no emocional mesmo. Entra no se colocar no lugar do outro. Entra numa empatia, numa compaixão, numa missão. É muito forte isso. E quando eu puxo para o lado racional, muitas vezes eu encontro resistências. Caramba. Porque esse lado da missão, do entregar, está tão em evidência que o coitadinho do lado racional que fica lá, você tem que pensar no seu futuro, você tem que pensar em guardar um dinheiro, em investir, fica até meio abandonado. Então, eu vou fazendo um exercício para ir trazendo esse equilíbrio entre o cumprimento da missão, a entrega e também, vamos investir aqui no seu consultório, vamos fazer os cursos, as melhorias para cada vez mais você se aprimorar. Porque o intuito também, Van, sendo assim bem transparente, é você receber o justo por aquilo que você está entregando. Sim. E honestamente, pelo que eu vejo, o recebimento é menor do que a entrega. A entrega totalmente. É um
um desequilíbrio. Então, parece que é feio, né? Parece que é feio você colocar isso em primeiro lugar também, né? Porque parece que você está deixando o outro de lado, você está deixando a sua missão, o dinheiro toma conta, não sei. Eu acredito que a mentalidade do dentista também é complexa nisso, né? Parece que você só está ali para o outro e ponto final. Você crescer financeiramente ainda é uma crença limitante. Você fala muito em crença limitante, né? E eu acho que isso é uma crença limitante da classe, talvez não pessoal, mas da classe como um todo, né? e tá tudo bem, porque eu gosto de entrar no mérito, independente de religião, de fé, Sim. mas eu acredito, eu vou falar assim, dentro do que eu acredito, Deus, ele permite, ele deu essa missão, esse dom para vocês. Sim. Então, obviamente, tem os estudos, tem o talento, tem 1000 coisas e que compõem essa doação que vocês fazem. Sim, que é uma profunda doação. Eu sou tua paciente, eu sei disso, eu realmente vejo essa entrega que é genuína. Então, Deus também deu a forma de você se sustentar, de você prover uma família, de você, através desse dom. Sim. É através Sim. dele que você vai promover o seu sustento, as suas melhorias, a sua segurança financeira. Não é somente a entrega ao outro, é a entrega a si. Por isso que eu falo, separar a pessoa jurídica da pessoa física. Dentro da pessoa jurídica existe o chefe e existe o funcionário. Então você tem que lembrar na hora da sua entrega, eu tenho uma funcionária, essa funcionária tem família. Essa funcionária é você, mas se deslocar um pouco, sabe, de você mesma, separar os papéis, dizer, não, através dessa missão, desse dom que Deus me deu, é daqui que eu tiro a minha base de sustento, a minha segurança financeira, a melhoria dos meus equipamentos, dos meus cursos, dos meus conhecimentos. Então eu preciso receber. Faz muito sentido. Por isso que eu falei uma crença limitante da classe, de uma maneira geral, né? Ivan, então, como que você acha que o dentista pode começar a se reorganizar financeiramente? Separar a conta física da jurídica e uma coisa... Não precisa nem... Vamos supor, o meu banco é o Santander, eu tenho uma conta lá. Abre uma subconta, para você não ter taxa, não ter tarifa. Você vai lá, talvez no aplicativo você consiga, se não, na lotérica você consegue, que é um corrente bancário, sim, consegue abrir conta corrente dentro da lotérica, ou você vai até seu banco, ou liga, mas no próprio aplicativo você já vai conseguir. E aí, você abre uma subconta. Certo. Então, os seus recebíveis, você vai jogar para essa subconta. Certo. Você vai separar. A segunda coisa, você tem que saber quanto é os seus gastos para você poder falar assim, ó, meu salário eu vou pagar para mim, funcionária, um exemplo, tá? Vou pagar 5 mil reais. E esses outros 5 é o prolabore da empresária. Certo. Porque existe a empresa. Certo, verdade. Existe. E ela, essa empresária, ela é mãe, ela é mulher, a funcionária é mãe, é mulher, tem aqueles corres todos. Então, esse dom precisa sustentar a compaixão, a missão ao outro e algumas famílias da empresária, da funcionária. É verdade. Colocar na mente, já de bate-pronto, deixar assim 2 datas. Na hora que avisa a secretária, na hora que for fechar o orçamento, procura, dentro do possível, obviamente, certo, né? Direcionar para essas 2 datas, para acumular um valor maior. Tá, e
Um outro ponto, assim, que você fala muito, né, te acompanhando aí, não só nos seus cursos, mas vendo você nas redes sociais e tudo, você fala bastante sobre renda extra, Isso. né? Você fala bastante sobre isso, e eu penso que é muito legal, mas ainda existe por parte da nossa classe um preconceito ou uma crença, enfim, acho que tem muitas coisas envolvidas em sair da nossa área, assim, em de fato fazer, sei lá, vender alguma coisa que saia da nossa área. Você tem alguma ideia do que poderia ser, né, uma renda extra? Claro que isso também entra. Eu, por exemplo, estou sempre fuçando em coisas. Eu adoro fazer vela, adoro fazer outras coisas que me dão prazer, né? Isso também pode ser uma renda extra, mas sem sair assim muito da nossa. Qual a sua dica, assim? Cai numa crença, mas eu acho que está ligado a essa questão da missão, essa ética. Se fosse numa empresa, eu falaria que seria uma, uma regra de compliance, Certo. o código de compliance, o código de Sim, ética da empresa. eu Então, concordo com você. limita muito as possibilidades. Então, algumas vezes podem pensar assim, vende a vela no consultório. Não, Não eticamente pode. não pode. Não, claro que Não, mas não é exatamente. você que está vendendo, é a secretária. Não, não pode. Pode. Não. Exatamente. Então vende escova de dente no consultório. Não, não pode. Pois é. Não, não Já pode. falaram, não dá. Não Não dá. dá. Então vende biju. Não dá. O que dá, Não. que eu quero dizer assim, vocês odontólogos, né, que falam odontólogos, odontólogos, palavra chique, linda, vocês odontólogos estudam muito. Na grande maioria, o dia a dia de vocês é consultório estudo, consultório estudo. Então, a minha recomendação é trabalhar uma renda extra dentro dessa faceta de estudos. O Alan falou aqui. O Alan falou, não precisa sair da área, você pode dar aulas dentro do seu assunto de domínio. Ai, que lindo esse meu Alan, guardião querido. Olha, ele falou isso. Falou. É isso. É o ensinar, é o propagar o conhecimento. Então, eu tenho uma cientista num dos grupos que eu disse para ela, cara, você pode fazer quadrinhos, sabe, gibi, né? Na nossa época falava gibi, quadrinhos ensinando a criança a escovar dente. Você pode dar um curso de 5 aulas de como a criança escova dente. E mil coisas. Logo no começo, quando eu me formei, eu já casei, tive filho, né, logo cedo. Então, eu lembro que eu não conseguia fazer cursos mais extensos, eu sempre gostei de estudar e sempre ficava sonhando, assim, fazer uma especialização, fazer alguma coisa assim, mas eu não conseguia. Eu tinha que trabalhar para sustentar, né, tudo aquilo naquele momento. E aí eu sempre pensava em fazer cursos que me dessem alguma técnica, alguma prática que eu conseguisse implementar rapidamente no meu consultório e reverter isso em grana. E depois um dia, claro que é importante, e depois um dia eu faria esse tipo de trabalho, né? Assim, de especialização mais complexa, que investisse mais tempo e mais dinheiro. Então, eu prego muito isso, sabe? Acho que hoje em dia nós estamos abrindo muito com a internet, com o online, nós estamos abrindo bastante as chances, as oportunidades, né? De conseguir ouvir outros dentistas que talvez a gente não conheça, assim como os professores tradicionais, que conseguem trazer para a gente esse tipo de situação, né? Esse tipo de técnica. Eu mesmo estou entrando no mundo digital, como o Alan falou, ele adivinhou um pouquinho, não só por gostar também de dar aulas, tem pessoas que não gostam, né? E que elas podem fazer alguma coisa rápida para implementar no seu consultório
de uma maneira que traga esse retorno, né? Ou pelo menos que ensine ele a vender. Né? Hoje, como eu falei, a internet está disponibilizando muita coisa aí para poder a gente aumentar o faturamento, aumentar a sua autoridade profissional também, né? Porque cada vez que nós estudamos, nós aprendemos mais e nós ficamos muito melhores, não só tecnicamente, como vendendo aquilo, né? Somos vendedores, né? Do nosso trabalho. E dentro da missão, você não pode esconder conhecimento. Sim, verdade. Você não pode ocultar, você não pode guardar para você. Dentro da missão, principalmente na área da saúde, você tem que divulgar, você tem que propagar. De alguma maneira, você tem que fazer chegar no maior número possível de pessoas. Sim, sim. E não existe hoje, para nós, nada mais rápido do que a internet. E não existe nenhuma tecnologia que permaneça mais tempo conosco nas 24 horas do dia do que o celular. O tempo todo esse bendito celular a gente tem acesso. Então, e tem como aprender. E tem como aprender. Então, não é só dar aula ou gravar vídeo, como você falou. Tem gente que é bom em fazer edição de vídeo. Tem gente que é muito bom no bate-papo de WhatsApp. E fazer disso, transformar isso, esse conhecimento que você está passando, em renda extra. O que é a renda extra? Que todo mundo pensa uma coisa que eu sempre desmistifico a renda extra. A renda extra é diferente da sua renda principal. Como o nome diz, ela é extra. Então, você não pode já ir pensando, eu vou fazer para ganhar, sei lá, 500 conto no mês. Não, você não pode comparar com o que você ganha na sua renda principal. Ela é extra. Ela é para ir para um investimento. Ela é para segurar um mês mais apertado. Então, essa renda extra, com o passar do tempo, ela pode, e eu já vi muitos casos, superar a renda principal. Verdade. Pode, porque você pode descobrir que você tem muito mais talento do que você imaginava daquele exercício da renda extra. Você gosta daquilo, né? Mas para dar o primeiro passo, muitas pessoas desistem porque ficam pensando, vou me esforçar tanto, vou fazer tanto, vou não sei o quê, vou não sei o que lá, para ganhar uma graninha. Não é uma graninha. Sim. É o chamado capital de giro, muitas vezes. É o que faz você girar aquele mês, é o que fecha teu mês no final do mês. É aquele extra que vem para dar aquele salve. E quando você fala assim, olha, eu estou entrando nessa era, eu estou buscando, e tem que ser rápido, Van, porque hoje, você vê, o meu próprio curso, são 5 aulas. 5 aulas. Para quê? Para que a pessoa coloque em prática e reverta rápido em dinheiro, como você falou. Verdade. Essa é a melhor. Se organiza, né? Porque sair da organização no tempo que você dá para quem não sabia nada e estava todo embolado, né? Eu mesma sou prova viva disso, que eu consegui me organizar muito melhor, rapidamente. Porque muitas vezes a gente não sabe como, né? Não sabe como fazer. Não é da nossa área. A gente não consegue aplicar uma coisa que fica imaginando. Então se eu fizer tal coisa, né? E acaba não dando certo. Agora é para você que eu pergunto. Aonde que você está colocando esses teus conhecimentos? Você que já foi para fora do país, que já, meu Deus do céu, eu não consigo ver você senão estudando, colocando em prática, estudando. Aonde essa renda extra pode entrar aí nessa missão mesmo de ajudar as pessoas? Claro. Então, como eu disse, eu sempre gostei muito de estudar e quando eu comecei mesmo, primeiro essa coisa de conseguir fazer cursos que me dessem uma técnica e um retorno financeiro. E aí como você disse, você vai se apaixonando muitas vezes até por aquilo que você nem imaginava, aquela área que você nem imaginava. Então,
fiz especializações em implantodontia, odontopediatria, mestrado, doutorado. As minhas pesquisas são todas voltadas, estou no doutorado, né? Voltadas para a pesquisa de preservação ósseo-alveolar com biomateriais e laser terapia. E O que é isso, mano? O que? é assim, ó, para o leigo entender, os dentistas que estão aí sabem, quando nós perdemos o dente, aquele local ele vai ter uma atrofia, né? Como fala popularmente, vai murchar. Tá. Então, hoje nós sabemos que existe uma perda de pelo menos 50% ou mais daquele osso. E isso pode gerar defeitos ósseos, má posições dos dentes que estão em cima, dos lados, né? Perfeito. E existe uma técnica que pode fazer com que isso não aconteça de uma maneira tão drástica, preservando esse osso. Então, tirou o dente, você enxerta, aí tem vários tipos de enxerto, né? E aí você evita que o paciente tenha futuramente, quando ele queira reabilitar, que você tenha cirurgias maiores para reconstruir esse osso. Então, é uma técnica preventiva, prevenção. E hoje a prevenção está super na moda, vamos dizer assim, graças a Deus, né? Hoje, E essa técnica, ela é aplicável em consultório? Aplicável em consultório. Tá. E, na verdade, hoje em dia, quem tem mais acesso a essa técnica são os especialistas, ou bucomaxilo, ou implantodontista, ou periodontista. Só que aí você precisa fazer toda uma especialização. Tá? Então, era aquilo que eu acabei não terminando de te contar lá, que é o meu projeto. Que, de fato, eu acredito que essa técnica é uma técnica simples, só da preservação. Claro que existem vários outros tipos de enxertos ósseos, reconstruções maiores, mas eu acredito que preservar o osso alveolar, quando você perde o dente, qualquer dentista pode fazer, porque nós saímos da faculdade cirurgiões dentistas. Nós sabemos extrair um dente. Certo. Nós sabemos. Claro que existe uma técnica modificada, uma técnica menos traumática para ser feito isso. Tá? Mas nós podemos fazer isso pelo nosso paciente. Mesmo que você não seja especialista, você pode preservar. Então perdeu o dente, não. Vou extrair esse dente, mas eu vou pôr alguma coisinha ali para preservar. É uma técnica cara? Para o paciente depende de vários fatores, mas eu acho que é muito mais caro futuramente você reconstruir. Para o dentista. Para o dentista. Não, para você. Não. Se você for. Para material, para não sei o quê, é uma técnica cara? Não. São materiais cirúrgicos que você já tem. No dia a dia. Então, o investimento do profissional é basicamente em conhecer a técnica. Conhecer a técnica é fazer um curso. Fazer um curso, conhecer a técnica. E para o paciente, o ganho é muito grande. E que, detalhe, ele não sabe que se não for aplicada essa técnica, ele vai passar por um processo lá na frente muito maior do que se tivesse o profissional conhecimento dessa técnica. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele só sabe que perdeu o dente, o que eles mais falam, vai murchar aqui, né, o osso. Isso. Eles não sabem. Então, eu penso que mesmo o profissional que não queira fazer a técnica, não tenho talento para cirurgia, não quero. Mas, gente, como nós estávamos falando, nós somos vendedores do nosso trabalho. Mesmo que você chame um colega que faça isso para você, você precisa saber para vender. O que eu mais fiz na minha vida foi me informar. E cada vez que eu ia fazendo cursos, ia me informando, nossa senhora, melhor eu ficava em vender aquilo. Eu tenho colegas que falam, não, mas eu não tenho muitos casos. Mas quando começou a aprender, começou a vender. Por quê? Porque fala com propriedade. Claro. Sabe o que está fazendo. E atrai. Atrai. Explicar para o paciente, falar, olha, sabe, quando você tira o dente, você perde mais da metade do teu osso, mas existe uma técnica que se você fizer, você não vai perder esse osso. Então, eu acho que isso tem que ser popularizado, porque técnicas preventivas
tem que ser popularizado. Eu posso evitar tanta coisa, defeito estético, né, de altura óssea. Nossa, tem muitas vantagens. Autoestima. Autoestima, mastigação, função, né? Dores de cabeça que podem trazer, dores de coluna, mil coisas articulares. Então, existe uma gama de coisas, assim, e por isso que eu sempre pensei, poxa vida, mas por que não ensinar, né, um dentista a fazer essa técnica? E foi E uma coisa que me chama muito a atenção, que eu achei muito legal que você falou. Quando você não sabe que aquilo existe, você está no escuro. Agora, quando você sabe que aquilo existe, você gera solução. Exatamente. Porque se você não sabe, você chegou um paciente lá, ele está com aquela boca bucha, você nem sabe que isso existe, você vai tratar o outro lado, vai falar, bom, isso aqui não tem jeito, ficou assim mesmo e tchau, até lá. Agora, se você sabe que existe, ainda que você não queira exatamente fazer, mas chamar um colega ou você mesmo fazer, você fala para o teu paciente, ó, quanto tempo, né, que você tá com essa boca aqui, esse dente aqui, essa parte... doutora, isso me incomoda, doutora, nossa, esse aqui... Ai, meu Deus, eu pensei até em fazer alguma coisa, pôr um botox, qualquer coisa passa pela cabeça da pessoa, porque ela tá com aquilo ali. Aquilo esteticamente é complicado. Aí o dentista vira e fala assim, não, peraí, tem uma técnica aqui. Pronto. Exatamente. Eu posso, claro que o paciente naquele momento, ele vai investir um pouco mais, mas quando ele sabe o quanto menos depois, né, quanto menor o prejuízo, será o prejuízo dele na sua saúde, na dor e morbidade, que as cirurgias maiores envolvem maiores custos e maior morbidade, sabe? Ele abraça aquilo, fala, ai, mas é difícil do paciente querer fazer. Não, não é difícil. Eu quero te falar uma coisa relacionada a dinheiro. Se você falar para um paciente assim, ó, você perdeu esse dente, perdeu 50% do osso, tal, vai ser mais difícil, tal, o paciente não processa. Agora, se você falar assim, sabe essa pelanca aqui, esse aqui que tá murcho? Vai encher. Minha filha, é na hora. É na hora. Vai encher, vai ficar bonito. Olha, hoje eu recebi... Bonito, você vai ficar mais jovem. Hoje mesmo, olha que engraçado, eu recebi um paciente, né, vindo até de indicação de uma colega, para fazer implante e tal, e perdendo dente. E acredita tô adorando, tô vendo um monte de coração aí. E acredita que ele veio falando até o nome do biomaterial. Ele falando, é um tal de tal, o Bios tem várias marcas, né? Aí eu falei, expliquei a diferença para ele. E eu tinha propriedade para falar. Fantástico, fantástico. Tinha propriedade para explicar. Tudo aquilo que ele leu, eu entreguei muito mais. E você via que ele... Poxa, só isso já aumenta a sua autoridade para o paciente. Dificilmente você vai perder aquele paciente. Porque você está dando informações ricas para ele, né? E não tem quem não abrace. Não tem. Isso daí realmente é um negócio para você simplesmente olhar e falar, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Porque não tem quem não abrace. Quem mexeu com a autoestima, o dinheiro, é assim. Existe uma escala, financeiramente falando, de gastos. Né? Então, alimentação, mercado, hoje em dia, é o maior gasto que a gente tem. E está entre os 3 maiores, a autoestima. E o que define a autoestima? Para cada um é uma coisa. Mas, no topo, a parte estética. Que pode ser desde ter uma sobrancelha desenhada até ter uma boca cheinha, um rosto perfeitamente ali. Pena que você não tem uma foto, que eu queria ver uma foto de um rosto murcho e um rosto depois aplicado. Que é possível fazer renda extra, que dinheiro é bom. Muito bom, isso é ótimo. Que dinheiro é bom. Que todo mundo merece prosperar e eu quero provar que é possível até mesmo para os dentistas.
mesmo dentinho sair da sua área. Super. Olha, quebrando 1000 objeções, hein? Então, meus amigos, eu quero postar isso daí para provar que eu sou uma excelente reorganizadora financeira e que ensino a fazer renda extra. Agora que você está com grupos de dentistas, aí, ó. Mais uma dica que você tem, que é possível sair da sua área. E você, da sua área, vai provar que é possível, dentro da sua área, ter uma renda extra, com toda a ética maravilhosa. O procuramento, com certeza, Van. Com você é incrível. E continuar na missão. Continuar, vamos embora. É isso aí, sem sair da missão. Ô, Van, quero te agradecer demais, demais. Quero estar com você aqui de novo, porque nós vamos promover uma enxurrada de renda extra para profissionais da saúde e para dentistas. Essa foi a primeira ideia. Vamos pensar em mais. Vamos fazer isso enviar. E obrigada por ter aceito o meu convite para estar aqui. Com certeza. Agradeço. É uma honra, um prazer. Obrigada pela forma que você nos deixa tão à vontade, que você conduz aí de uma maneira tão linda, tão brilhante. Você é uma líder, você é realmente uma pessoa que nasceu para fazer isso. Levantar o farol e mostrar que é possível. É possível. E você